Olá, concurseiro, concurseira! Chegamos para mais um encontro do Aprova Atualidades. Essa semana, ou melhor, a segunda quinzena do mês de julho, inúmeros fatos importantes aconteceram, que marcaram não só o Brasil, mas como o mundo. Claro, tivemos que escolher um tema para este momento. E o tema que escolhemos, que entendemos que vai ter uma repercussão por longas décadas, é o seguinte: a criação de um novo Banco Mundial. Por que o mundo, ou alguns países, criaram um novo Banco Mundial? Essa pergunta deve ficar na sua cabeça e trabalhar essa informação ao longo de 2014, de 2015, porque com certeza essa ideia será cobrada em inúmeros concursos, sem sombra de dúvida. Veja só, até o mês de julho, qualquer país do planeta dependeu sempre, em momentos de crise, do Fundo Monetário Internacional, ou seja, o FMI. Antes de falarmos do novo Banco Mundial, essa instituição que povoou os jornais de todo o planeta, vamos relembrar um pouquinho a questão do FMI. Veja, o Fundo Monetário Internacional é um organismo com sede nos Estados Unidos, a capital, Washington, e ele foi criado em 1945, logo com o final da Segunda Grande Guerra Mundial. A sua criação teve como objetivo estabelecer cooperação econômica para o planeta, numa escala global, para todos os países do mundo, é claro, que se associassem a ele, ao FMI, que tivessem alguma relação. Sua atuação, então, visava garantir a estabilidade financeira e favorecer o quê? As relações comerciais internacionais e também implantar medidas para a geração, veja só, de emprego e desenvolvimento sustentável e automaticamente reduzir a pobreza. A criação do FMI foi um momento que o mundo tinha saído da desgraça da Segunda Guerra. Antes tinha acontecido, em 29, a quebra da Bolsa de Nova York, e automaticamente o mundo entra em crise. Um ponto importante que você deve gravar. No caso do FMI, cada país possui uma cota, uma quantidade que você pode retirar desse fundo, uma quantidade em dinheiro. Claro, já estabelecido preliminarmente, né? O destaque, nesse sentido, é que quem controla o FMI são os países desenvolvidos ou os países ricos, que são justamente os maiores cotistas, que têm, por essa razão, maior poder. Automaticamente são eles que gerenciam esse organismo. Vamos lá. Estados Unidos, Inglaterra, França, o Japão tem um poder muito grande. Outro ponto importante que você deve tomar nota, então. Os empréstimos do FMI, e está aí uma causa que fez com que se criasse o novo banco, são concedidos aos países com problemas financeiros. Tudo bem, até aí todo mundo sabe. Mas para que isso aconteça, para que o FMI ceda o dinheiro àqueles países que estão com problema, o FMI impõe algumas metas, estipula algumas metas que estão previstas lá na sua implantação. Claro, então esse devedor vai ter que fazer, olha só, ajustes no seu orçamento, cortes de gastos públicos, isso é regra. Em um gasto público, o que você vai cortar? Segurança, saúde, educação. E automaticamente ter um monitoramento na taxa cambial, barrar o consumo excessivo com questões salariais aí são
com o funcionário público e outros pontos que o FMI coloca para emprestar o dinheiro. Foi o caso da Grécia, lembra desse fato? A Grécia fez vários protestos, ou seja, a população da Grécia fez vários protestos por causa desses cortes. Então, concurseira, em relação ao novo Banco de Desenvolvimento, que também é conhecido pela sigla NBD, nesse caso os países desenvolvidos são aqueles que formaram, ou melhor, os países envolvidos são aqueles que formaram o banco, no caso, os BRICS. E eles têm por objetivo criar um fundo de reserva, de contingência, de aproximadamente aí 100 bilhões de dólares. Você vai dizer que não é muito, concordo. E uma boa parte dos críticos estão argumentando, você pode ler os jornais, mas 100 bilhões não é nada, o próprio Brasil já tem muito mais do que isso. Não é este o caso. Presta atenção num detalhe. A partir da criação desse novo banco, o que aconteceu? O mundo olhou para Brasil, China, Índia, a Rússia, com outros olhos. Espera lá, esse grupo ali, eles estão se virando sozinhos, sem a nossa ajuda. Se eles tiverem algum problema, eles vão se ajudar mutuamente. O próprio FMI não começou com o tanto de dinheiro que tem hoje. A coisa foi se desenvolvendo aos poucos, evoluindo. Nesse caso, então, concurseiro, os BRICS são os primeiros na história da humanidade à frente de um coro que é crescente de países emergentes que estão questionando a atitude do FMI e do próprio Banco Mundial, que impõem as políticas de austeridade, como o caso da Grécia, que eu citei anteriormente. Tá bom? Tome nota de um ponto importante também. Esse grupo responde esse grupo dos BRICS, responde pela fração de quase 1/5 do produto interno bruto. 1/5 do produto interno mundial, do PIB mundial. Ou seja, 40% da população do nosso planeta. É uma coisa estrondosa, é uma organização sensacional. Eu quero só mostrar para você algumas manchetes de jornais para a gente se localizar. Claro que tem inúmeras, eu vou colocar apenas algumas aqui que nos ajudam a entender este fato. Veja comigo aqui essa primeira, olha ali. Banco dos BRICS desafiará influência do Ocidente nas finanças globais. Aqui o jornalista não colocou nenhum ponto de interrogação, nenhuma exclamação, mas é exatamente isso. É um desafio à influência, principalmente do FMI. Aí vem todo um texto ali, líderes dos BRICS se reunirão, já aconteceu a reunião para lançar a questão dos bancos. Veja a próxima aqui. Banco dos BRICS reduzirá dependência, dizem presidentes sul-americanos. Perfeito, todos concordam também. Essa aqui é uma matéria do G1, uma matéria longa, bastante interessante. Está aí a foto dos presidentes do chamado BRICS, em inglês, né? Bloco, tijolo. E a outra matéria, a última que eu quero que vocês vejam. Opa, não era esta. Voltando aqui, vimos o quê? Banco vai reduzir a dependência. E essa última aqui que eu queria mostrar para você do Jornal Brasil. BRICS. Especialistas defendem novo banco para combater o quê? Assimetria econômica. Como assim assimetria econômica? Lembrando que no FMI existem cotas e existem as políticas de austeridade imposta pelo FMI àqueles que emprestam dinheiro. Então, para se livrar disso, os BRICS criaram um novo banco no qual eles podem decidir como esse dinheiro será emprestado entre os países do bloco e, eventualmente, para países de fora que queiram participar. Você deve ter notado também que todas as manchetes citou
a sigla BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e US, aí não é de plural, é de South Africa, África do Sul, que foi entrar posteriormente. A única semelhança desses países é a capacidade de emergir, de se tornar potência lá na frente, porque a diferença econômica é grande, a diferença cultural é fantástica. Tem problema, outra semelhança que eu estava esquecendo de falar, tem semelhanças na desigualdade, tem uma pobreza instalada em cada um deles. Mas estão tentando arrumar um meio de seguir. Lembre o seguinte, embora os BRICS continuem crescendo em ritmo maior do que a maioria dos países envolvidos, as suas economias vêm desacelerando nos últimos anos. Isso tem acontecido. Até a própria China desacelerou. Mas a China desacelerar de 10% ao ano, passar para 8% ou que seja 7,5%, ainda ela continua sendo uma máquina para impulsionar este planeta no desenvolvimento econômico. Outro detalhe aí em relação à questão da formação deste bloco, desse banco de desenvolvimento econômico. Durante as negociações, trabalhou-se com a seguinte ideia. Vamos dividir aí em cotas para chegarmos aos 100 bilhões, tudo bem? É fato que esse banco será instalado na China, em Xangai, portanto, terá uma sede física na China. Segundo ponto, quem vai assumir a primeira presidência? O Brasil insistiu bastante que ele tivesse a primeira presidência, até para que pudesse, de acordo com as ideias do nosso governo, implantar alguns pontos dentro do banco. Mas, na discussão, na elaboração, o Brasil resolveu ceder, por uma questão diplomática, sabendo que lá na frente, o segundo presidente, depois de 5 anos, será um brasileiro. Então, cedeu lugar à Índia, para que a Índia ocupasse a primeira presidência. Já que temos também, nesse momento, o diretor da Organização Mundial do Comércio. Então, seria acumular um poder internacional muito maior. O Brasil resolveu ceder. Pense em mais um detalhe importantíssimo sobre esta matéria. Se vier a funcionar como tem a previsão, como é possível, né, como tem tudo para dar certo, com certeza este banco ganhará um poder de barganha, dará a esses países que desenvolveram este banco um poder de barganha muito grande, muito interessante, ao ponto de superar ou de passar com mais facilidade com qualquer crise que venha acontecer em nosso mercado consumidor, no mercado consumidor do planeta. Lembre-se, sempre existiram crises. Desde os Médicis, se você parar para ver os Médicis em Veneza montando o sistema bancário, que hoje é exemplo em termos de planeta, o mundo já teve mais de 300 crises. Ora maior, ora menor, vai depender de quem era o principal protagonista. Por exemplo, quando a Rússia provocou a crise mundial, afetou uma parte apenas do planeta. O Brasil sofreu bastante naquele momento. Agora, quando os Estados Unidos, que era a maior potência, entrou na crise, o Brasil já sofreu menos. Vai depender de como cada país está preparado. E este banco pode ser, e tem tudo para ser, um grande trunfo para os BRICS, para esses países envolvidos na sua criação, para conseguir se libertar dessas crises. Vale a pena, então, ficar atento a esse tema, porque ele será, sim, cobrado, não tenha dúvida, principalmente naqueles concursos que envolvem questões de economia. Valeu, pessoal! A gente se vê no próximo A Prova Atualidades. Bons estudos, até mais!